Olá, Richelo aqui para mais um vídeo e agora nós vamos de fato começar a instalação do OpenCart. Então, dentro da sua conta da HostGator, dentro do painel de controle, o que a gente precisa fazer primeiro é criar um banco de dados para que a gente possa vincular esse banco de dados na nossa loja virtual. Porque a nossa loja virtual ela vai guardar dados dinâmicos, ela vai receber informações o tempo todo. Ela vai receber novos clientes, novos produtos, novos pedidos. Então, são informações que se alteram. Então, por isso, a gente precisa de um banco de dados. Para criar o banco de dados, você vai entrar no seu painel de controle da hospedagem, vai descer até esse bloco aqui de banco de dados e vai clicar aqui nesse ícone Bancos de Dados MySQL. Feito isso, a gente vai utilizar esse formulário para dar um nome para esse banco de dados. Aqui no caso eu vou ser bem simples, eu vou colocar OpenCart. Essa parte aqui, o prefixo, a gente não consegue alterar, tá? Isso aqui está relacionado ao seu nome, ao nome de usuário da sua hospedagem. Então eu coloco aqui OpenCart como sendo o nome para esse banco de dados. Vou clicar no botão Criar, e aí ele acrescenta o banco de dados com esse nome, o nome que eu acabei de informar, só clicar no botão voltar, e agora eu preciso criar um usuário que tenha permissão para acessar, para editar e configurar esse banco de dados. Então esse usuário vai ser criado aqui em cima, olha, adicionar novo usuário. Eu vou repetir e vou colocar o mesmo nome, mas você pode colocar um nome diferente, que é só para mim não esquecer, para ficar bem guardado na minha cabeça, eu vou colocar OpenCart também como sendo o usuário, não tem problema. Na senha, óbvio que você vai digitar uma senha diferente, mas uma senha que você não esqueça, que você não possa perder. Aqui eu vou digitar OpenCart, só para facilitar a continuidade da nossa aula, e vou criar esse usuário. O nome de usuário não pode ter mais do que 7 caracteres. Esse nome aqui está muito grande. OpenCart. Vou colocar aqui Roja. Usuário. Usuário. O nome do usuário vai ser usuário. Digitei a senha, vou criar o usuário. Aí ele me dá uma mensagem aqui dizendo que o usuário foi adicionado. Clico no botão voltar. E agora eu preciso vincular esse usuário ao banco de dados que nós acabamos de criar. Esse é um usuário relacionado apenas ao banco de dados e provavelmente nós não vamos precisar utilizar ele em outras ocasiões. Então basta chegar aqui no final da página, onde tem adicionar usuário ao banco de dados, a gente vai selecionar o usuário que acabamos de criar e a base de dados que acabamos de criar. Clique no botão adicionar e forneça todas as permissões, todos os privilégios possíveis. Clique no botão fazer alterações e pronto. Agora esse usuário já tem os privilégios necessários para a gente instalar e configurar esse banco de dados na nossa loja OpenCart. O próximo passo agora é enviar os arquivos de instalação do OpenCart para dentro da nossa hospedagem. Mas antes disso, nós precisamos fazer o download. Para fazer o download, é só acessar o endereço www.opencart.com. E aí a gente vem aqui na área de download e o site vai listar para a gente várias versões do OpenCart, as versões anteriores, as mais antigas, e a última versão, ela está logo aqui em cima, olha. Atualizada, né, lançada em abril, 23 de abril de 2014, no momento da gravação desse vídeo. A última versão que foi lançada foi a do dia 23 de abril. Então é só aqui clicar no botão download. O que acontece quando você instala uma versão bem atualizada? Bom, é óbvio que as últimas versões, uma versão mais atualizada, que as últimas atualizações elas sejam mais seguras, que elas tenham erros que foram corrigidos, que elas tenham novos recursos, novas funcionalidades e etc. Porém, o OpenCart ele é atualizado com certa frequência. Como você pode verificar aqui, olha só. Só no mês de abril de 2014 houveram 3 atualizações, praticamente uma atrás da outra.
10 de abril, 15 de abril, 23 de abril. Mas isso não é comum de acontecer. Então, pode ser que descobriram algum erro dentro do OpenCart, alguma falha de segurança, algo que fosse mais urgente de ser corrigido, e aí, por isso, tiveram essas 3 atualizações aqui com um espaço de tempo muito curto. Você pode ver que a outra, antes dessas aqui em 2014, do mês de abril, foi só no dia 7 de janeiro, antes da do dia 7 de janeiro, só em 25 de julho de 2013. E antes dessa de julho de 2013, aqui só tem 18 de agosto de 2012. Então isso aqui não costuma acontecer. Mas o que acontece? Como o OpenCart está sempre se atualizando, e isso por um lado é bom e por um lado é ruim, eu vou te explicar o meu ponto de vista. O lado bom é que é o seguinte: quanto mais atualização tem, a gente entende que existem pessoas trabalhando nesse script, né, de código aberto, existem desenvolvedores, uma comunidade criando, né, se movimentando em relação ao OpenCart. Isso é interessante porque isso nos leva a esperar que essa ferramenta ela venha a evoluir, que ela esteja sempre crescendo. Mas algumas desvantagens em relação a isso é que, como sempre existem atualizações com uma frequência um pouco rápida, as pessoas que desenvolvem módulos, extensões, plugins e temas para o OpenCart, elas não conseguem, nem sempre elas vão conseguir acompanhar a mesma velocidade de atualização do código fonte, do código central do OpenCart. Então, se, por exemplo, eu compro um tema hoje, que ele é, por exemplo, vamos dizer que ele é compatível com a versão 1.5.6.1. Vamos dizer que eu instalei essa loja em fevereiro e comprei esse tema em fevereiro. Aí agora eu quero manter a minha loja OpenCart atualizada, o código dela, né? O código central, o núcleo dessa loja, né? A programação, etc., para manter ela segura, livre de falhas, livre de erros, etc. Então, se eu tentar atualizar essa minha loja para a última versão, 1.5.6.4, eu tenho que ficar atento aqui. Eu tenho que ficar atento se os módulos que eu estou utilizando atualmente na minha versão, se eles também serão compatíveis com a última versão, e isso antes de eu atualizar a loja. E também o tema, porque muitas vezes acontece de você comprar um tema que é compatível com sua loja hoje, mas se você quiser atualizar ela para a última versão, por exemplo, aquele desenvolvedor daquele tema ele ainda não acompanhou essa mudança, essa atualização do OpenCart, ele ainda não fez as mudanças necessárias, então você não consegue também atualizar a loja em função de outras coisas que você está utilizando, em função de alguns módulos, em função de alguns temas. Se o desenvolvedor do tema não tiver atualizado o tema para torná-lo compatível com a última versão, você vai ficar um pouco preso até que ele faça essa atualização, ou até que, em último caso, que não é o mais recomendado, você trocar o tema. Porque pensa bem, se você pega um tema onde o desenvolvedor não está muito ligado, ou onde ele não desenvolve muito essas alterações, onde ele não acompanha muito essas mudanças, se cada vez que você quiser atualizar a loja pelo menos uma vez por ano, porque o OpenCart ele vai continuar se atualizando, então é interessante que você mantenha a sua loja atualizada com as últimas versões. Se você, durante um ano, você não conseguir que o seu tema seja compatível, você vai ficar trocando de tema, sua loja vai mudar de layout, de cara, de tema, toda vez que você precisar atualizar o OpenCart. Então, um ponto forte para você observar na hora de escolher o seu tema, o tema que você vai comprar e vai baixar e vai instalar na sua loja, é essa questão do suporte, das atualizações, e aí eu vou te dar mais algumas dicas de como fazer isso de forma correta. Então, antes de fazer o download aqui da versão do OpenCart, eu vou procurar por um tema, que seria um tema que, se eu estivesse escolhendo, por exemplo, para a minha loja virtual, eu compraria, e aí eu vou verificar qual que é a última versão com que esse tema é compatível. Porque se ele for compatível, por exemplo, com a versão 1.5.6.1, eu não posso baixar a última versão do OpenCart, que é a versão mais atualizada. Então vamos dar um pulinho, vamos dar esse pulinho aí na nossa aula, rapidinho, vamos conferir alguns temas, e aí eu vou te passar algumas dicas,
a gente já compra o tema também, e aí depois eu volto para fazer o download do OpenCart e a gente define qual versão que a gente vai instalar.